Vamos para mais duas questões da prova do concurso de técnico administrativo e educação da UFMS de 2025 pela FAPEC. Bom, 34. Leia as proposições seguintes. Chuva intensa em março. Alguma dúvida? Leia mais as obras de Machado de Assis. Das proposições acima, são proposições lógicas. Quais? Né? Bom, para ser uma proposição lógica, a gente tem que ter uma afirmação, né? Então, a afirmação geralmente ela contempla a existência de um verbo de maneira impositiva. Então, vamos lá. Primeira coisa, chuva intensa em março. Não tem nem verbo aqui. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma proposição lógica. A caneta é azul, né? O céu é preto. Joana usa vestidos longos, né? Chuva intensa em março não determina uma proposição. Alguma dúvida é uma pergunta, não é uma afirmação, né? Leia mais as obras de Machado de Assis. É um caso afirmativo, mas ainda assim não é uma proposição, né? A gente tem um verbo aqui no subjuntivo, inclusive, né? É um pedido para que você leia mais obras de Machado de Assis. Isso não é uma proposição. Você não está enunciando um fato que pode ser questionado, digamos assim, né? Eu sei que essa explicação talvez não ficou muito boa, né? Mas esse é meu entendimento, assim, de proposição lógica. Eu tenho um entendimento meio orgânico disso, né? Então, nenhuma dessas aí é uma proposição lógica. A gente não tem como utilizar elas em composição com outras proposições para tentar determinar algum sentido lógico de verdadeiro ou falso para a proposição, entendeu? Essa talvez seja uma maneira de ver, né? Eu consigo determinar verdadeiro ou falso para isso aqui, né? Alguma dúvida? Não faz sentido isso ser verdadeiro ou falso. Leia mais obras de Machado de Assis. Não é uma questão de verdadeiro ou falso. Chuva intensa em março. As chuvas foram intensas em março? Aí sim, né? A chuva é intensa em março. Você pode classificar como verdadeiro ou falso, pode falar, não, chuvas não são intensas em março. Ou, sim, chuvas são intensas em março. Mas aqui não tem um verbo para você questionar sobre isso, como verdadeiro ou falso, né? Então nenhuma delas é proposição. 35. Um cubo tem volume igual a 8 centímetros cúbicos. Sendo assim, sua diagonal mede em centímetros. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui um cubo, mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Que nota você dá pro meu cubo? Deixa aí embaixo nos comentários. Baita cubo. Aqui, ó. Todos os lados do cubo medem L. Beleza. Ele perguntou a diagonal do cubo. A diagonal do cubo ela vai de uma aresta até o posta aqui, assim, ó. Ela cruza o cubo inteiro. Você vê que ela não é a mesma coisa da diagonal de um lado, por exemplo, o lado aqui de baixo, ou esse lado aqui, ó, essa face lateral, né? Ele falou que o cubo tem volume igual a 8 e ele perguntou quanto mede a diagonal do cubo. Então vamos lá. A gente sabe que se a gente multiplicar L por L, a gente tem L ao quadrado. Isso é a área da base. Se a gente multiplicar isso pela altura, isso é um prisma, né? É, a área da base vezes a altura vai dar o volume. Então, L ao quadrado vezes L, L ao cubo. Então, a gente sabe que o lado ao cubo tem que ser igual ao volume do cubo, que é 8 centímetros cúbicos. 8 a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, L é igual a 2.
centímetros, né? Eu omiti as unidades aqui. L é igual a 2. Beleza. Agora o que a gente tem que descobrir é o valor da diagonal principal. Mas presta atenção. Vamos por etapas. Primeiro vamos calcular a diagonal de um lado e para depois calcular a diagonal do cubo. Quanto vale a diagonal do lado? Bom, a gente tem um triângulo aqui. Aqui é L, aqui é L. Aqui é 90 graus, né? Ó. E aqui é a diagonal. Quanto vale a diagonal? A gente pode usar Pitágoras. Diagonal ao quadrado igual a L ao quadrado, mais L ao quadrado. E L é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, isso vai ficar 4 mais 4, que é 8. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 8. Vamos deixar assim. Presta atenção em outra coisa. Tá vendo que aqui tem um triângulo de pé? Retângulo, aqui é reto esse ângulo aqui? A gente tem a diagonal menor, o lado e a diagonal maior zona do cubo. Que a diagonal maior é como se a diagonal ali de baixo ela fosse a sombra, né, da diagonal do cubo. Pensa assim, ó. Deixa eu ver como é que tá aparecendo aí para vocês isso aqui. Que tem, esse aqui é a base do cubo, e isso aqui é a diagonal do cubo, ó. Tá vendo que ela vem desse lado aqui de cima, ó, até aqui. Tá vendo que a sombra dela aqui embaixo é a diagonal do lado? Desculpa, é a diagonal da face de baixo? A diagonal dessa face aqui de baixo, ela é a sombra da diagonal do cubo. E esse negócio aqui é o lado do cubo, é o próprio lado. Então vamos voltar para o desenho. Tá vendo ali, ó? A diagonal do cubo, o lado e a diagonal da parte de baixo. Ela é a sombra, né? Só para vocês conseguirem enxergar melhor o desenho. Beleza. Então agora a gente já sabe que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Diagonal grande, lado, diagonal menor. Então a diagonal grande ao quadrado é igual a lado ao quadrado, mais diagonal menor ao quadrado. Quanto que é o lado ao quadrado? O lado é 2. 2 ao quadrado é 4. Quanto que é a diagonal ao quadrado? É 8. Né? Então, a diagonalzinha ao quadrado, né? Então, a diagonalzona ao quadrado é igual a 12. 12 é 4 vezes 3. 4 é 2 ao quadrado. Então, se a gente tirar a raiz disso, diagonal vai ser igual a 2 raiz de 3. E a unidade é centímetros, né? Eu omiti a unidade o tempo inteiro aqui. Então, olha só que interessante. Dependendo de como você fizesse a conta muito rápido, você poderia chegar na resposta errada. Uma coisa que você poderia ter feito sem querer aqui também é inverter as informações. Por exemplo, ler rápido e ao invés de considerar o volume igual a 8 e não ler a unidade também, né? Você achar que o lado é 8 e resolver o exercício errado, né? Acontece. Então, na hora do concurso tem que ter bastante calma, né, para você conseguir resolver tudo certo.